Não seria o caso de se ampliar o prazo dessa outorga, desta concessão e reduzir um pouquinho o valor dessas tarifas, deputado? Isso é sempre uma coisa polêmica. Eu acho que é uma coisa que não pode ser descartada, né? Em alguns casos, eu acho que é necessário fazer isso. Mas sempre você tem que levar em conta que no momento que você prorroga um contrato além do que ele está previsto, de certa forma você está burlando a concorrência, né? Fica sempre aquela pergunta. Lá no início, se soubesse que aquele contrato... Era não de 20 anos, mas de 30, não teria mais interessados? Não teriam outros interessados, né? Então é um mecanismo que eu acho que às vezes tem que ser utilizado mesmo em benefício do cidadão, mas tem que ser usado com muita parcimônia, com muito cuidado, né? Porque ele acaba deixando aí uma dúvida em relação ao próprio princípio da concorrência. Muito se fala que as concessionárias também tiveram pesadas perdas por conta até da inflação que caiu. Estimavam que os contratos iam crescer muito e iam ferir recursos para pagar os empréstimos que pagavam as concessões onerosas, deputado. E aí? Na verdade, eles não contam o outro lado da história, né? Ninguém contava com o ritmo de crescimento econômico que o Brasil tem hoje. E com o volume de investimentos que o Brasil está recebendo, inclusive investimentos internacionais. O crescimento da frota, né? Nós tivemos montadoras, como a GM lá em São José, que assim que se noticiou a crise, aceleraram rapidamente para demitir pessoas e depois tiveram que rapidamente recontratar. Toque de caixa. Né? Então, ninguém esperava um crescimento do número de veículos que nós tivemos, né? E é só olhar os nossos congestionamentos, não só em São Paulo, mas na Dutra, por exemplo, né? Todo dia nós temos congestionamento, é uma grande avenida, né? E, evidentemente, essas pessoas vão pagar pedágio. Até para honrar os compromissos das outorgas, elas tomaram dinheiro lá fora e talvez tomaram dinheiro ainda caro. E com a crise mundial houve, digamos assim, um descompasso, deputado. Exatamente, mas o Brasil tem sido um país interessante para o investimento, né? Então, aqui no Brasil, essas empresas têm recebido muito dinheiro, inclusive com capacidade de investir até fora. Sim. E outros investimentos? Se olha o estado de São Paulo de maneira estratégica, os investimentos que estão sendo feitos no interior, vamos pegar a questão da cana. Aqui em São Paulo, 95% da produção canavieira roda em caminhões a diesel por nossas estradas. Isso tem um peso para São Paulo também. Com certeza. E é por isso, né, que o Brasil tem que criar alternativas. O modelo rodoviário que o nosso país acabou adotando, né, ele é um modelo complicado. Excludente de outros modais. Esse é o problema, né? Não conversa com ferrovia, não conversa com hidrovia. Seria uma insensatez você achar o seguinte: não, vamos investir em ferrovia e abandonar as rodovias. Evidente que não, né? Mas cada tipo de transporte tem sua característica. Para longas distâncias, o transporte ferroviário, o transporte aéreo tem suas vantagens, né? Para curtas distâncias, o transporte rodoviário. Então, é perfeitamente possível você compatibilizar. O que não dá é para um modelo praticamente exclusivista como nós temos no Brasil hoje. E outra coisa, sempre bom lembrar, né? Nós estamos falando aqui em transporte em geral, a questão do transporte público, né? O investimento nessa área, a desoneração é uma coisa necessária, né? Uma coisa que o Estado tem que fazer, a União tem que fazer, para você estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo, né? Investir em transporte coletivo. Eu, às vezes, ando de metrô aqui em São Paulo, é impressionante, né? A qualidade que o serviço tem. Mas, por exemplo, o horário de pico já fica um inferno, já fica impossibilitado de utilizar, né? Então, precisa investir pesado também em transporte público. Para encerrar, deputado, sobre o corredor de exportação que vai servir o Vale do Paraíba, o Porto de São Sebastião, o senhor vislumbra uma mudança, um salto de qualidade para aquela região no Vale do Paraíba por conta deste corredor de exportação, ou os próprios pedágios são limitadores? Olha, além do pedágio, né, a gente conseguiu até uma vitória, né? O governo do estado anunciou que desiste nessa gestão Serra de colocar pedágios ali na nossa região, na estrada na Tamoios, no Oswaldo Cruz, na Floriano Rodrigues Pinheiro e também lá no litoral. Apesar dessa vitória, o Estado também anunciou que não vai duplicar mais a Tamoios. Quer dizer, mais uma vez descumprem essa promessa que foi feita pelo Serra, pelo Alckmin, né, e por outros que passaram pelo governo de São Paulo. E você veja, como é que você fala em corredor de exportação
se chega uma hora que o corredor afunila. Né? A pessoa vem pela Dom Pedro, que é uma estrada razoável, depois entra Carvalho Pinto ali, já numa condição bem melhor. Né? Aí pega Tamoios, como é que a pessoa vai chegar lá no Porto de São Sebastião? De que jeito? Né? Não, e depois que chega em Caraguatatuba pela Tamoios, que vai para São Sebastião, ela passa também por dentro da cidade. Também não tem um arco viário, passa dentro da cidade, não? Então, falar em corredores de exportação do jeito que estão fazendo, né? Inclusive já fizemos aqui uma discussão sobre o Porto de São Sebastião, se amplia o Porto de São Sebastião, mas não dá condição para a carga chegar lá ou sair de lá, você só vai piorar o problema das estradas. Eu entendo dessa forma. Voltaremos ao assunto, o seu mandato está vigilante, né, deputado? Com certeza. Função nossa aqui como deputados é apresentar projetos de lei, votar os projetos, analisar, representar a população e fiscalizar o governo. Né? E a gente tem procurado fazer isso sempre de forma responsável, né? Sem radicalismo desnecessário, né? Buscando diálogo e buscando a solução do problema. Essa é a tarefa nossa aqui da Assembleia. Deputado Carlinhos Almeida, a TV Assembleia agradece a sua presença aqui. Muito obrigado e já fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Este é o deputado Carlinhos Almeida, do PT, primeiro secretário da mesa diretora. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.